não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe, é o planejamento estratégico com fornecedores de confiança, é a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. Com a entrega da nova ETA São Roque 3, o Semasa reafirma o seu compromisso com a nossa gente. Teremos um salto de 40% na produção de água, com 500 litros a mais por segundo. É um investimento de 38 milhões e meio de reais, realizado com recursos próprios do Semasa. É trabalho que vira qualidade de vida e 40% a mais de bem-estar para Itajaí. Semasa, transparência em cada gota. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto Podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma edição do Papo Direto e hoje com um papo muito legal. Vou receber aqui no estúdio o professor Ângel Pérez, professor, pesquisador que está embarcando literalmente em uma jornada de 42 dias pelos oceanos e a gente vai saber mais sobre todo esse trabalho no Papo Direto de hoje, que já está no ar. Agradecendo a você pela companhia todas as semanas, se inscrevendo no nosso canal, conversando com a gente através das redes sociais. Marcelo, tô gostando do Papo Direto, tá bacana, tá legal. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. E hoje a gente vai falar de ciência, vai falar de estudo, de pesquisa. Por isso que eu tô recebendo aqui no estúdio o professor Ângel Pérez. E o professor Ângel vai liderar uma equipe durante 42 dias, inclusive com um trio de pesquisadores aqui da Universidade do Vale do Itajaí, da nossa Univale, que estará a bordo de um navio de pesquisa oceanográfica. Professor Ângel, prazer lhe receber aqui. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Que legal falar sobre essas profundezas do mar, porque eu fiquei até... Me chamou muita atenção, professor, quando eu recebi aí o texto sobre a sua entrevista, dizendo que estima-se que mais de 99% do mar profundo ainda não foi explorado. É isso mesmo, professor? A gente sabe mais sobre a Lua do que sabe sobre o mar, né? Exatamente. É claro que essa porcentagem é calculada em termos de superfície, né? Uhum. Então, a superfície do fundo marinho, né, é praticamente menos de 1% você tem se desexplorado em termos de ir lá e ver o que existe, coletar a amostra, compreender o que vive, por exemplo, na região. E é realmente uma percentagem muito pequena, mas tem que entender que o ambiente é gigantesco, é enorme. Então, mesmo que tivesse muito empenho em fazer isso, ainda assim vai durar muito tempo para a gente aumentar esses números. Antes de a gente falar especificamente dessa pesquisa e dessas jornadas, que não é a primeira, né? O senhor não encara esse primeiro desafio. Fala um pouquinho da sua trajetória enquanto oceanógrafo e na questão também da pesquisa, do ensino. Quem é o professor Ângel Pérez, hein? Eu sou pesquisador na área de oceanografia. Eu me formei já há 40 anos na Universidade de Rio Grande e desde então já me engajei na questão da pesquisa, o que me fez um acadêmico, né? Alguém que entrou na universidade para estudar e de fato nunca saiu, porque foi engatando um estudo ou outro, mudou de universidade, mas continuava sendo universidade. Eu nem me lembro quando que eu não estive dentro de uma universidade. E depois, quando eu concluí minha formação no doutorado, que foi no Canadá, eu já vim direto para cá e comecei a trabalhar na Univale. Então, sempre, lógico, a minha profissão sempre foi ser pesquisador, né? Mas eu aprendi a ser professor aqui na Univale também, né? Então, é lógico que é bem comum que a carreira acadêmica tenha os dois lados, o ensino e a pesquisa. Muito bem. E o que levou, naquele momento, então, jovem lá, o Ângel, a escolher por essa área, hein? Pela oceanografia? É difícil... cravar isso, né? É difícil cravar, mas assim, desde muito pequeno era aquilo que eu gostava, né? Só que você não sabe realmente o que isso significa, né? Eu queria fazer algo associado a esse ambiente, ou ter uma vida próxima desse ambiente, mas não sabia o que era, né?
E depois, quando eu cheguei lá na fase adolescente, que daí você tem que escolher uma profissão, eu sou de São Paulo, então tem que escolher aquela questão de vestibular, Sim, aquelas toda coisas, aquela né? coisa, né? Aí eu descobri que existia carreira, que existia universidades, na época era só a FURG no Rio de Janeiro que existia, e aí eu me inscrevi, passei, e comecei a cursar, e aí começou a trajetória, né? A gente até falava fora do ar aqui antes de começar o programa que a gente vive no planeta Terra, mas que poderia muito bem ser chamado como planeta Água, né? Porque não é redundância falar isso, né, professor Ângelo? A questão e o quanto as águas precisam ser valorizadas, né? Isso. Falando, e não é da boca para fora isso, né? Não. Porque realmente faz Não. toda a diferença para a vida humana, né? Não, com certeza. Hoje a ciência entende que o oceano presta serviços para a sociedade. E cada vez mais, por causa das mudanças ambientais, a gente entende o quão importantes são esses serviços, né? Então, basicamente, você tem uma ideia que 90% desse excesso de calor que existe na atmosfera está sendo absorvido pelo oceano. E 40% do CO2 a mais que está na atmosfera é absorvido pelo oceano. Ou seja, se não tivesse oceano, a gente estaria numa situação muito, muito mais crítica do que a gente está hoje. Então, tudo isso, esses serviços, né, eles não são alejados da biodiversidade. Muitos deles são a própria biodiversidade atuando e realizando processos que, no fim, trazem esses benefícios para toda a atmosfera e, claro, é onde a gente vive, né? Muito bem. E a partir de que momento, dentro da sua carreira acadêmica, surgiram essas pesquisas, hein? Essas pesquisas em campo, a gente pode dizer mesmo, hein? Sim. Eu fui mudando, né, ao longo da minha trajetória de temas. Eu trabalhei muito com a pesca, acho que foi até isso que me trouxe para Itajaí, porque tinha um vasto campo aqui para desenvolver. Fiquei vários anos aqui me dedicando a compreender a atividade pesqueira, os recursos, etc. E em algum momento eu comecei a trabalhar num contrato que a gente teve na Univale com o governo federal com a pesca profunda, né? Um período que houve esse desenvolvimento aqui na nossa região, e foi aí que eu tive em contato com essa vida mais além da costa, né? E aí, a partir daí, eu não voltei mais. E aí, eu só comecei a me envolver em outros projetos que me levaram, então, aos estudos de campo que você falou, que sempre tem a ver com interações com outras universidades e, principalmente, com universidades fora do Brasil, por causa das estruturas e navios e tecnologias que a gente não tem no Brasil, então tem que estar sempre ligado a projetos internacionais. E é muito interessante isso, e claro, porque o Brasil com a costa, com a dimensão continental que nós temos, ainda precisa avançar, né? Claro. Nessa questão do estudo, e não é só na sua área, né? Nessa área dos oceanos, tem muito a avançar ainda. Melhorou muito, vamos combinar, né, professor? Essa questão da produção acadêmica, da produção, sim. Mas ainda falta, né? Aí falta a infraestrutura, porque... Claro, quando a gente fala a parte costeira próxima da costa, então aí a gente tem uma grande força de conhecimento. Mas as regiões profundas são aquelas que exigem você ter uma infraestrutura mais complexa, navios maiores, equipamentos diferentes, instrumentos mais complexos, e é nessa parte que a gente ainda não tem, e portanto a gente não tem acesso a esses ambientes para poder estudar eles como deveriam ser estudados. Muito bem, e agora o professor Ângelo, durante 42 dias, né, vai liderar uma equipe, inclusive com um trio, fazendo parte dessa equipe, né, de pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí. Eles estarão a bordo do navio de pesquisas oceanográfica, o RV Falcor. Isso. Eles foram selecionados e vão liderar, o professor Ângelo vai ser o líder dessa expedição internacional, a The Gap, que vai investigar as profundezas do Atlântico. Vocês partem de Fortaleza e vão no Ceará e vão em direção até Gana, né, pelo Oceano Atlântico, né, professor? Isso. Como é que surgiu essa pesquisa e mais essa, né? Inclusive, esse desafio aí na carreira, hein? Então, como eu digo, são oportunidades que vão surgindo a partir dessas interações com grupos de outros países e assim por diante. Nesse caso específico, é bastante interessante porque esse navio, o Falcor 2, ele pertence a uma organização que chama-se Schmidt Ocean Institute, que é uma organização filantrópica, uma organização que é mantida por um casal bilionário que, com seus fundos, mantém esse navio e oferece esse navio para a ciência. Só que para usar ele, todos os seus equipamentos e realmente o gasto todo que envolve, né, que eles oferecem para os cientistas, a gente tem que passar por um processo seletivo. Então, há 2 anos atrás começou esse processo. Sim, não é do dia para a noite, né? Não, e esse grupo, que já é um grupo como eu digo, de outros pesquisadores que eu já conhecia de outros projetos, nós decidimos construir uma proposta que eu liderei e aí submetemos
as diversas fases da seleção até chegar no ano passado e saber que a gente tinha se selecionado para ser uma das viagens desse navio agora em 2026, né? E a partir daí começa a parte do planejamento, né? Porque treino, jogo é jogo, né? Então, a proposta aprovada é uma coisa, agora como isso vai acontecer, né? Então essa é a fase que a gente está agora, mas já muito próximo do Cruzeiro começar, né? Dia 16 de setembro, fala um pouquinho sobre essa equipe, né? São 25 pesquisadores que estarão envolvidos aí, 3, né, o professor Ângelo, mais 2 aqui da Univale, é isso? Isso, nós 3 aqui da Univale, existe mais um grupo aí, possivelmente, de cabeça eu não sei, mas deve ser um torno de 10 que são de outras universidades do Brasil, né, mais 3 universidades do Brasil, e aí tem a parte internacional, que é da Europa, né, principalmente do Reino Unido, mas também de Portugal, da Itália, né, que são outros pesquisadores que se juntam a gente se reúne lá em Fortaleza e começa a expedição ali. Muito bem. E a gente está falando, professor Ângelo, a gente vai até colocar imagens enquanto o professor fala, desse tamanho que vocês vão percorrer entre o Ceará e a costa de Gana, pelo Oceano Atlântico. O que vocês pretendem encontrar em um tamanho, claro, são muitas surpresas aí no oceano, mas um pedaço tão grande, né? Numa extensão territorial tão grande. Então, esse é o grande desafio do Mar Profundo, são espaços enormes, né? E que o que você tem que fazer na fase de propor e de planejar uma expedição dessa é selecionar um pedaço disso. Selecionar o que a gente chama de uma área de estudo, um quadradinho lá onde você vai realizar as atividades e os experimentos. Evidentemente que você tem lá em torno de 2.000 quilômetros entre um continente e o outro, um pouco mais, né? E 40 dias pode parecer muito tempo, mas não é. De navegação, você já tem gasta muito tempo. Enfim, a gente tem de tempo de trabalho mesmo no mar, trabalho efetivo, em torno de 2 semanas, por aí, não muito mais do que isso, né? Então, nessas 2 semanas a gente define, então, nesse caso são 2 blocos, são 2 áreas separadas ao longo da estrutura da Romanche, e nessas 2 áreas a gente vai repetir uma série de experimentos para comparar as 2 áreas. Mas é isso. Falando de uma maneira leiga, até para que as pessoas possam entender, qual foi a coisa mais surpreendente que o professor já encontrou nesse período? Porque não é a sua primeira expedição, o professor Ângelo já participou de várias, claro, mas dentro desse tempo todo, hein? Algo que mesmo sendo um pesquisador, um especialista, aquilo que lá embaixo você pensou, poxa, sensacional isso, hein? Não, eu já tive numa viagem que foi talvez a mais importante, comparada com esta, né? Que foi com um consórcio japonês, era um navio japonês que opera um submersível. E aí é diferente desses que a gente vai usar, porque esse é algo que não tem gente dentro, mas o submersível tem. Então eu mergulhei mais ou menos 2.000 metros dentro do submersível, né? Com 2 pilotos e eu de pesquisador, mas todos nós mergulhamos durante aquela viagem, né? E aí você vê ao vivo, porque aí você está dentro da máquina, olhando pela vigia e vendo o ambiente a 1.000, 2.000 metros de profundidade, até mais, a gente chegou até 4.000 metros de profundidade, né? E registramos muita coisa, mas são coisas esperadas, mas algumas coisas chamaram muita atenção. A gente viu, por exemplo, um esqueleto de uma baleia. Quando a baleia, um animal grande desse morre, ele afunda. E num lugar onde a temperatura é muito baixa, onde as bactérias funcionam muito de forma sonolenta ali, né? Um animal de 20 toneladas fica anos para ser consumido. Sim. E passa a ter uma comunidade em cima deles. Ele passa a ser um ecossistema, aquele animal. Então, quando a gente chegou, ainda tinham ossos dela lá, mas tinha uma grande diversidade de fauna que existe por causa que um animal caiu ali, morto caiu ali. A gente, para ver o tamanho, né, da profundeza do mar, né? Sim. E a gente, quando olha daqui, pode até pensar, é um ambiente vazio, né? Quando você vê na superfície, né? Que é nada, né? Falando dessas comunidades, de tudo que existe lá embaixo, é algo realmente surpreendente, né? Surpreendente que surpreende até um pesquisador. Até os pesquisadores já vividos nessa área aí, né? Professor, e falando do equipamento que vocês vão utilizar, como é que ele vai fazer esse monitoramento? É algum robô? Vocês atuam com drones? Como é que funciona essa questão mais tecnológica, que também deve estar muito avançada, né? Sim, nessa questão da pesquisa, né? O estudo do Mar Profundo, ele depende de algumas tecnologias que são, vamos dizer, modernas, mas já tem aí umas 2, 3 décadas de desenvolvimento, né? Que basicamente a primeira parte da tecnologia essencial é acústica, né? Usa-se muito o que a gente chama de sonda, ou ecossonda, multifeixe, que emite ao mesmo tempo muitos pulsos sonoros, porque você consegue ter um mapa muito preciso do fundo.
o relevo, as montanhas, os vales e assim por diante, que é essencial, porque se você não vê esse relevo, você não sabe aonde largar o robô, que é o próximo, que não tem como fazer isso no escuro. Então, primeiro tem essa parte de mapeamento que a gente chama, que é obrigatória. E aí, com os mapas na mesa, a gente define quais são os locais que nós vamos descer o tal do robô, né? Que, na verdade, a gente chama de robô... O Subastian? O Subastian é o que a gente chama de um ROV, que na tradução significa veículo remotamente operado. E como ele é remotamente operado, ele tem um cabo, né? E tem pilotos que ficam no navio pilotando ele, né? Ele é muito usado na indústria do petróleo aqui. É muito usado esse tipo de aparelho. Então não é bem um robô, porque o robô a gente tem que entender que é autônomo, ele não está sozinho. Esse depende do comando da nave, digamos, né? Exatamente. Tá lá no Mas é legal chamar de robô, também gosto de chamar ele de robô, porque são realmente uma peça, uma maquinária sensacional, porque ele vai tirar imagens, ele senta, ele tem braços, ele coleta coisas, ele tem reservatórios de todo tipo para guardar. Em linhas gerais, ele faz o que o ser humano não conseguiria fazer nunca, né? Com certeza, com muita segurança, com muita precisão, né? Então o Subastian, né, o ROV, que vai ser lançado nessas áreas onde a gente vai selecionar. A gente tem uma ideia de onde vai ser, mas precisa do mapa para ter uma decisão final, né? E mais ou menos por 8 horas ele vai ficar percorrendo um caminho que a gente vai pré-determinar. E aí isso gerando as imagens em sequência e fazendo coletas que a gente pedir, né, a bordo, para e faz, né? Então essa esse vai ser o nosso principal atividade, né? Mas claro que tem uma coisa muito legal sobre esse ROV e sobre o próprio instituto, né? Que tem uma conexão de internet incrível. Melhor do que a de alguns pontos aqui na cidade. Imagino que tem um satélite em cima dele, porque ele transmite ao vivo esse mergulho todo, né? Inteirinho, com uma qualidade 4K, para todo mundo poder ver em casa ali, ficar olhando, e a gente é instruído até a nossa equipe a se revezar ali para narrar. Então a gente vai estar explicando para todo mundo o que vocês estão vendo, que é muito legal, porque essa é a iniciativa da organização. A gente é rico, a gente tem um navio maravilhoso e a gente te oferece isso. O que a gente quer em troca é poder dar para a sociedade. Botar na mesa da pessoa do café da manhã lá uma imagem a 2.000 metros de profundidade ao vivo. A gente vai deixar na tela aí o link para que as pessoas possam acompanhar também, e tudo em 4K, tudo com tecnologia e com essa possibilidade dessa explicação, né? Isso, é algo que aproxima, né, professor? Eu tenho percebido isso não só na sua área, mas que nos últimos anos aí a ciência ela tem tentado se aproximar mais das pessoas, né? Porque existia aquele, e até para que as pessoas acabam se perdendo por falta de conhecimento, às vezes, né? De não saber a diferença que isso vai fazer na vida, né? Exato. Existe muito estudo, muita ciência, mas isso tem que romper a barreira da universidade. Eu acho que esse é um ponto importante dessa pesquisa também, né? Sim, importantíssimo. E é isso, a culpa foi nossa, tem sido nossa, né? De se comunicar apenas entre nós, na verdade, né? E com a linguagem nossa e com os instrumentos de comunicação que a gente tem e que demoram muito para chegar no dia a dia das pessoas. Então, essas organizações trazem isso de novo. Eles dizem, ok, a gente quer que vocês estão fazendo, não importa que as pessoas não vão entender tudo que vocês estão fazendo, mas elas estão vendo que vocês estão trabalhando, que vocês estão num lugar inóspito, tem muita gente envolvida, gente jovem, né? Então, no fundo, é surpreendente, porque a gente também acha que as pessoas não se interessam pela ciência, mas quando elas veem, elas vão se apaixonar, se surpreender também com o trabalho. E aí, quem sabe, criando até uma nova geração de pesquisadores, né? Tudo vem pelo exemplo também, né? Exato. É muito importante isso, né? E aí, a diferença no dia a dia da vida das pessoas, até que ponto essa pesquisa ela pode influenciar em ações, em projetos e iniciativas que as pessoas em casa vão dizer, poxa, isso vai fazer a diferença na minha vida. E claro, a gente tem que entender que pesquisa é para um médio, para um longo prazo, né, professor? Não é uma coisa imediatista, né? Exatamente. É uma cultura do brasileiro e do ser humano em geral, né? Achar que é tudo de um dia para o outro. Exatamente, essa em particular, que é naquela região, tem alguns elementos práticos que estão envolvidos. Por exemplo, as áreas próximas de mineração profunda, que hoje está muito debatido, por exemplo, o tal das terras raras e tal. Todos esses metais e terras raras tem que entender que são muito abundantes lá nesses ambientes, muito mais que nos continentes. Mas envolve uma decisão de começar a usar esse tipo de ambiente que vai gerar impacto. Então, a ciência
você tem que estar primeiro lá para a gente entender se Pode, não pode, e como fazer como... essas coisas. Isso nessa área, mas tem pesquisa profunda muito mais próxima da costa, por exemplo, talvez as pessoas não saibam que hoje quando você entra no teu carro ou liga a tua moto, provavelmente você está usando um recurso que vem do mar profundo, porque o Brasil, 80% do petróleo do Brasil vem de mais de 2.000 metros de profundidade. As plataformas de petróleo elas não estão na costa, aqui na nossa região, né? Sim. Na região do Nordeste, sim, mas o pré-sal, né? Aquele polígono Tão debatido pré-sal. pré-sal que você falou, né? 1.000, 2.000 metros, 3.000 metros de lâmina de água, onde eles estão extraindo petróleo. Então, o petróleo está saindo do ecossistema profundo. Então, a gente acha que nós estamos desconectados com eles, nós não estamos desconectados, nós estamos usando todo dia o petróleo do mar profundo. Então, aí o estudo de ecossistemas está diretamente associado ao nosso dia a dia. E é aí que faz a diferença a pesquisa, Claro. porque essa situação do pré-sal, ela não se configurou do dia para a noite, não se Não. apertou um botão. Não. Alguém lá atrás teve uma iniciativa de se estudar, de se buscar isso, né? De Sim. juntar as melhores mentes, os melhores Sim, estudos, sim. E aí também a gente volta naquela questão do investimento que precisa ser feito por parte até dos governos, né, Exato, professor? Em exato. pesquisa, em Exato, estudo, né? São coisas estratégicas, né? Que depois, e como você disse, não tem resultados imediatos, mas que envolve muito investimento, mas um plano estratégico, Exato. né? Então, assim, saber que se você investir alguns anos, lá na frente você já vai ter essa tecnologia e vai estar usando ele. Exatamente. É muito importante o Brasil ter essa noção, porque o outro lado do Atlântico são países muito mais pobres do que o Brasil, né? Então, o Brasil tem a oportunidade de ser, vamos dizer assim, o país dominante No líder, né? em ciência no Atlântico Sul, porque é o maior, né? E que tem mais condições comparado com os outros, né? De ter as tecnologias necessárias para conhecer. Eu digo dominante não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista de do conhecimento. de puxar essa fila, né? Isso, Como outros puxar a países fila. são na Europa, Claro, em exatamente. determinadas nações, os Estados Unidos, a China, em determinadas coisas. Acho que o Brasil precisa isso, Precisa né? essa Pelo liderança. impacto que tem, né? Exatamente. Queria conversar com o professor sobre a questão ambiental, hein? E ao longo dessa jornada aí, pelos mares mundo afora, já se deparou com muitas situações, professor, em meio a uma pesquisa, de você olhar e dizer, poxa, o ser humano está destruindo, nós estamos destruindo as águas, o ambiente que a gente está, porque tem muita falácia sobre essa questão, e não é uma questão, é uma questão certa, o ser humano está destruindo o ambiente onde ele vive, né? Sim, não, as marcas do ser humano no oceano, elas são bem claras já, né? Foi sempre um ambiente onde as pessoas, como não estão enxergando o que está embaixo, né? É aquilo, né? Parece que ele não está sendo afetado porque eu não estou vendo, né? Mas hoje, primeiro que, claro, na superfície isso é muito evidente, a gente vê sempre, né, o lixo flutuando e chegando nas ilhas e assim por conseguinte, mas também, justamente nesse tipo de estudo, não é incomum o ROV estar trabalhando a 2, 3 mil metros e achar uma Coca-Cola, uma garrafa de plástico, uma lata, porque os navios jogam no caminho e tal, e aquilo, como é muito resistente, vai afundar e vai chegar lá. Então, você está no lugar que você acha que é o mais inóspito do planeta e está lá a marca dessa espécie que não deixa de incomodar o planeta. Que coisa, né? E não é um papo de ser ecochato, não. É necessário tomar uma ação mesmo pelo clima, né? O professor citou muito bem a questão da regulação do clima que o oceano tem feito, mas talvez isso não dure para sempre, né, professor? Essa capacidade, né? Claro, pensando em anos à frente aí, né? Sim, mas a ideia é essa, que o oceano tem esse papel, mas acontece que esse papel do oceano tem um preço para o oceano, porque o oceano também está sendo modificado por causa disso, né? Então, na medida que ele também muda, ele deixa de ter essa capacidade de nos proteger, vamos dizer assim, né? Então, cada vez tem menos capacidade de nos proteger e, portanto, a gente fica mais exposto às mudanças da atmosfera, né? E as mudanças estão aí, falando da nossa região especificamente, que é uma região que sofre muito, até saindo um pouquinho do assunto, mas dentro da sua experiência, essas modificações, claro, a gente falando aqui do litoral está em uma região de Foz e assim por diante, mas essa ação humana influencia, né, professor? Nessa preocupação, por exemplo, com o El Niño que nós temos agora, né? Tem muito da ação humana ao longo de anos e anos aí, né? Sim, não, a gente já consegue detectar o efeito das mudanças climáticas na nossa região. É claro que isso está chegando na sociedade e é muito bom, porque alguns anos atrás não chegava. Exato. Mas chegou pelo jeito pior, que é as catástrofes climáticas, né? Mas
despertou pelo menos, né, Sim. aquela ideia, bom, está acontecendo alguma coisa, não tem como negar, né? Mas eu sempre digo que tem outras coisas acontecendo silenciosas, né? Que são, por exemplo, mudanças no ecossistema que não vai ter aquele mesmo impacto para a gente do que uma catástrofe, uma enchente ou algo assim, mas ainda assim está acontecendo. A gente lá na Univale tem um estudo que foi feito numa tese de doutorado, onde a gente identificou algo que se chama tropicalização, né? Que, ou seja, áreas estão ficando cada vez mais quentes, estão parecendo mais com o Brasil tropical do que o Brasil subtropical, Sim. né? Então, por exemplo, a gente já notou isso na pesca aqui da região, pesca demersal da região. Há uma substituição das espécies de águas frias pelas espécies de águas quentes. Se invertendo. Estão ficando cada vez mais presentes as de águas quentes, porque estão ocorrendo estão mais confortáveis morando aqui. Ficam mais adaptadas. E aquelas mais de águas frias estão cada vez retraindo mais em direção ao sul, porque o ambiente está ficando não agradável para elas, vamos dizer assim, né? Então, esses são os efeitos ecossistêmicos que estão acontecendo também. E aí, se vocês procurar, você vai achar muitos tipos de efeitos, inclusive no ambiente terrestre, cultivos que, sei lá, europeus que já não conseguem se dar tão bem porque precisam de frio, enquanto que cultivos mais tropicais, aí Epagre está dizendo que, olha, vamos plantar café aqui em Santa Catarina, daqui a um tempo. Verdade. Então, ou doenças que não chegavam aqui e agora chegam por causa do clima mais quente. Então, assim, tem mudanças que são silenciosas, que não são impactantes, como uma enchente, mas elas estão acontecendo, né? E são gerações futuras que vão colher isso tudo, exatamente, né? Para bem e para o mal, né? Exatamente. Com toda certeza. Tem oportunidades também. Aí que surge a oportunidade de se ter mais conhecimento, mais investimento também, né? Sim. A gente sai um pouquinho do assunto, já que eu estou com um especialista aqui, professor. E essa questão do El Niño, hein? Preocupa? Não preocupa? O que vocês têm observado? Né? Falando, e a gente sempre trata esses assuntos aqui com muita responsabilidade, porque é algo muito sério, né? Quem passou e passou pelo efeito das enchentes aí. Mas preocupa tanto, professor? Não, claro, sempre preocupa porque o El Niño é uma oscilação, vamos dizer assim, que ocorre há milhares de anos. É uma oscilação, vamos dizer, natural do Pacífico e que repercute no clima até do outro lado aqui. Isso é fato, isso é bem conhecido. De tantos, com alguma periodicidade ocorre o fenômeno e, bom, a gente sofre as consequências dele, pois ele para de atuar e tudo meio que volta ao normal, né? Sim. O que acontece, o que os cientistas climáticos estão dizendo é que com o aumento da temperatura, o aquecimento do planeta, que não é exatamente o El Niño, é um outro fenômeno, causado pelo homem, né? Essas duas coisas estão se encontrando, estão se acoplando. O El Niño e o aquecimento, eu diria, manual do ser humano. Eu vi outro dia uma charge sensacional tentando explicar isso, que tem uma criança numa balança, tá lá, El Niño, vai e volta, vai e volta. O que muda? Aí tem uma pessoa empurrando ela, ou seja, a oscilação é maior, mais extrema, né? Então, isso que essa é a diferença. O El Niño sempre existiu, mas as consequências dele estão mais agudas por causa do aquecimento do planeta. Então, mas eu acho que um passo já foi dado, né? Que eu estou particularmente satisfeito de ver o quanto está se falando. Exato. E principalmente quanto as autoridades estão tentando fazer coisas importantes, que a gente não muda o clima nem o El Niño, de um dia pro outro, mas a gente pode limpar, né, a tubulação das cidades, a gente pode fazer coisas que os efeitos da chuva, quando ela chegar, não vão ser tão drásticos do que a gente poderia ter, né? Então, isso é importante. É importante ver que há uma resposta. Né? Não é preocupação, é preocupação, mas é um incentivo a tentar se proteger. Se fala muito na comparação com o Japão, que tem toda uma cultura de prevenção diante dos terremotos, alguns estados dos Estados Unidos com relação aos furacões. Exatamente. Não é feio a gente pensar nisso aqui, né? Não é demais, né? Em se ter desde uma política pública nas empresas, nas escolas, como é que você vai agir numa situação como essa, né? Então, precisa ser feito. Tem regiões da cidade que sempre inundam, então assim, não dá para morar a gente nessas regiões, porque aquilo lá está sempre inundando, então tem que tentar mobilizar, né? O plano diretor, só tem que levar isso em conta. Públicas e assim por diante, né? Fala um pouquinho da Univale. O que significa para a Univale, hein? E para o professor ser um dos três fazendo parte de uma expedição como essa, uma expedição internacional, né? Algo que foi muito selecionado, muito estudado, hein? O que representa aí para todo um grupo que o senhor representa, inclusive do curso, né, de oceanografia? Representa bastante, porque quando a gente olha, né, as outras expedições selecionadas e quem foi, né, selecionado, né,
Tem poucas universidades que não são norte-americanas, né? Tem umas 3 ou 4 só. Que legal. E nós estamos entre elas, né? E eu digo porque eles têm uma tradição muito grande. Inclusive, algumas têm uma tradição na ciência marinha muito grande, então a gente sabe que são grupos muito fortes de muito tempo, né? Então teriam mais chance realmente de concorrer. Então, só você pensar que a tua instituição foi competitiva, isso já vale muito. Que legal. Eu acho. Vale muito para a instituição. Porque para dizer, não, nós estamos fazendo um bom trabalho. Exatamente. E nós estamos num nível que às vezes a gente não acredita, né? A gente se desvaloriza, sim. Mas não é verdade. A gente está num nível que a gente pode entrar nessa competição, se dá para chamar assim, nessa sim. concorrência, para fazer parte de ciência de ponta, né? Ciência de fronteira, né? De conhecimento, né? É aquilo que a gente sempre diz, precisamos pensar grande enquanto cidade, enquanto Estado, né? Enquanto Brasil, voltando até naquele ponto que o senhor falou, de puxar, de liderar isso, né? Sim, exatamente isso. Acho que a gente pode fazer essas coisas aí e não pode cair nessa de achar que nós não conseguimos fazer coisas, porque nós temos uma estrutura acadêmica muito, muito grande no Brasil, muito densa no Brasil. Então, claro, isso já por si só é algo que a gente fica muito feliz. Fica feliz, por outro lado, em termos da oceanografia. Primeiro, em função da profissão, né? Porque evidencia que essa profissão, eu já tinha certeza disso, mas assim, é importante que a sociedade veja, a sociedade aqui de Santa Catarina, que é uma profissão importante, uma profissão que tem uma missão importante, é uma profissão viável, claro. Que tem muito trabalho, então assim, não é aquela coisa, não, isso não vai dar dinheiro. Vai ficar só na teoria lá. Não, exatamente. Só estudando. Quem quer tem campo, mas quem quer aplicar no dia a dia também tem possibilidade. Tem muito trabalho. E claro, ou seja, ganha todos os cursos de oceanografia, mas também, aí sim, ganha o nosso, porque está dizendo que entre os 14, né, nós fomos o que conseguimos, tem nós e da Federal do Espírito Santo, que conseguimos vencer essa concorrência, ou seja, não quer dizer que ninguém é melhor do que outro, mas quer dizer que a gente tem condições, tem qualidade aqui na instituição para estar ali entre as melhores, o que isso é um trabalho importante. Sensacional. E para o jovem que está assistindo a gente, que está acompanhando, que sonha como o professor Ângelo, como seus 2 colegas aqui da Univale e os demais pesquisadores, em um dia fazer parte, quem sabe, de uma expedição como essa, né, analisando e explorando as profundezas do mar. Qual que é o caminho, hein? Qual é o caminho indicado que o professor, pela sua experiência de vida, recomenda, hein? O caminho, vamos dizer assim, é esse, né? Principalmente se entrar num curso de oceanografia, principalmente, ou mesmo um curso de ciências do mar, biologia marinha, existem outros, né? Mas a oceanografia é o que dá uma formação mais completa no assunto, né? Só que é isso, esse é um trabalho científico, então a ciência é curiosidade, né? A gente vê muitos dos nossos alunos, eles vão ser bons profissionais, mas eles não são cientistas, porque eles executam coisas bem e gostam de fazer isso, e tem uma carreira, como eu digo, viável, brilhante, sim. Né? Mas o cientista é aquele que é irrequieto, é aquele que quer conhecer mais. Sempre quer mais, né? Então, sempre vai ter alguns, né, que você vai ver que tem o espírito da ciência. E esses, sim, eles vão continuar além da graduação para o mestrado e doutorado, que é o caminho do cientista. O caminho natural é esse, natural é esse, né? Agora, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Essa é a verdade, né? Não é assim, a meta é estar numa expedição dessa. Ela pode vir a acontecer se a pessoa, como a gente diz, né, gostar mais da viagem do que do destino, né? Exato, exatamente. Então, se ela se tornar um profissional em ciência marinha, que curte, que trabalha, que se dedica, não importa onde vai chegar, essa pessoa vai chegar, porque tem uma recompensa, né? Para você ser fiel à tua... O importante é chegar, mas é também aproveitar o caminho, né? As oportunidades que vão surgir ao longo, né? Desde a graduação, né? Dessas oportunidades que podem surgir, né? Exatamente. Como é o caso, né? Para a gente fechar, as pessoas, então, têm oportunidade de acompanhar toda essa expedição, todo esse trabalho, né? Vamos reforçar o convite, então, professor Ângelo, para quem está assistindo a gente. Eu vou deixar o link e você vai acompanhar todo o trabalho do professor e da equipe nessa pesquisa The Gap, né? The Gap. A gente vai ter essas transmissões, que isso aí pode ser acompanhado por qualquer pessoa. E ainda na Univale existe um outro recurso que o Instituto Schmidt Ocean nos favorece, que é o que eles chamam uma chamada do navio para a terra. Certo. E a gente já tem algumas programadas na Univale. Tem uma para
estudantes, né, adultos, né, vamos Sim. dizer assim, onde a gente vai falar a linguagem mais técnica e aquilo que nós estamos fazendo lá, mas vão ter 2 oportunidades que é para crianças, que a gente vai reunir as escolinhas aí de toda a região lá na Univale e vai fazer uma chamada para elas, para as crianças pequenas poderem perguntar, né, sempre há um ganho muito, muito, muito grande de poder jogar essa fase da vida dentro do navio, né? Falando como cientista, como pesquisador, é legal levar esse conhecimento adiante, muito legal. Né? Eu imagino que surgem muitas perguntas curiosas deles. As perguntas são sensacionais, sabe onde é que é o banheiro, aquelas coisas. Onde é que é o banheiro? Falando isso, professor, né? Numa pesquisa como essa. Banheiro Inca, como diz? Onde é que... Muito bem. Professor Ângelo, prazer lhe receber aqui, lhe desejo sucesso. No dia 16 de setembro, então, começa a jornada 17 a gente sai daqui. Sai de Itajaí. 18 a gente embarca no navio. Em Fortaleza, rumo até Gana, né? Até Tema, em Gana. Em Gana. Que legal. Sucesso, né? E que venham mais expedições, que a gente possa desbravar muito mais esses mares e diminuir um pouquinho mais essa estatística, né? De 99%, reduzindo cada vez mais para conhecer, levar mais conhecimento, né? Sucesso. Muito obrigado, prazer estar aqui. Muito bem. Tá aí, depois desse bate-papo muito legal sobre as profundezas do mar e sobre o trabalho do professor Ângelo Pérez, a gente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do Papo Direto. Fiquem todos com Deus. Tchau. Com a entrega da nova ETA São Roque 3, o Semasa reafirma o seu compromisso com a nossa gente. Teremos um salto de 40% na produção de água, com 500 litros a mais por segundo. É um investimento de 38 milhões e meio de reais, realizado com recursos próprios do Semasa. É trabalho que vira qualidade de vida e 40% a mais de bem-estar para Itajaí. Semasa, transparência em cada gota. Não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe. É o planejamento estratégico com fornecedores de confiança. É a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo.